Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula que eu preparei com muito carinho para vocês. E o assunto de hoje é Brain Fog. Mas antes de começar o assunto, não sei se você é novo por aqui, não sei se você me conhece, então deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Alessandra Marques, sou médica e hoje a gente vai falar sobre o Brain Fog deixado ali pós-Covid ou pós-Spike, como eu tenho falado nos últimos dias. E por que pós-Spike? Porque os sintomas, a síndrome, ela independe da maneira que você entrou em contato com a proteína spike, tá? Ou tanto pela doença, ou quanto ali, né, pelas picadas, a imunizante em si, tá bom? E por que que eu escolhi esse tema, né? Por que que eu trouxe o Brain Fog hoje? Porque assim como a fadiga, que foi o último vídeo ali que eu liberei para vocês, o Brain Fog é uma grande queixa dos pacientes durante a consulta, tá? E aí, eu jogo a pergunta para vocês. Você sabe o que é o Brain Fog? E eu gosto muito de perguntar, porque na minha enquete mesmo, que eu fiz uns dias atrás, no meu Instagram, eu perguntei se as pessoas tinham conhecimento dessa nomenclatura e fui falando ali sintomas que fazem parte do Brain Fog. A grande maioria disse que sabia o que era Brain Fog, mas para você que está aqui e que não sabe o que é, eu vou te explicar, tá bom? Então, o Brain Fog, ele é caracterizado por lapsos de memória, tá? Claro aí que a gente sabe que existem muitos problemas de saúde que geram lapsos de memória, mas os lapsos de memória do Brain Fog, eles são diferentes, tá? Porque esse padrão, ele varia entre momentos que está tudo ok e momentos que lhe faltam palavras, tá? A gente tem como característica ali do Brain Fog pessoas que estão conversando e esquecem uma palavra que iam falar, pessoas que estão olhando para objetos, vou dar um exemplo aqui, que são exemplos que pacientes me trazem durante a consulta, estão ali na cozinha, olhando para um copo e não conseguem falar o nome copo, eles não lembram qual é o nome daquele objeto. O que muito me trazem também, muito comum, pode parecer que não, mas isso é muito comum no consultório, tá, pessoal? Tanto no consultório, nas consultas online, enfim, durante a consulta. São as pessoas que esquecem nomes de parentes, mães e pais esquecendo o nome dos filhos, coisas que elas jamais esqueceriam. E essas pessoas, elas estão com esses lapsos de memória, tá? E aí vocês podem se questionar, né? Ou até mesmo ler nas redes sociais, ou na internet, enfim, em páginas de busca, ou até mesmo ter escutado já de outros profissionais da área da saúde. Ah, mas isso a gente também tem na depressão. Ah, isso a gente também tem na ansiedade. Mas o padrão é diferente, tá? No Brain Fog a gente tem essa intermitência, essa variação que eu falo para vocês de momentos que tá tudo bem e nesses momentos que esquecem, né, as coisas ali que a gente estava falando. Já o padrão da depressão, da ansiedade, é um pouco diferente. O ansioso, ele esquece porque ele não está prestando atenção no que ele está fazendo, exatamente pelo fato dele ser ansioso. Uma pessoa que está com ansiedade, uma pessoa que está com depressão, não vai esquecer o nome do próprio filho, não vai esquecer o nome do marido, da esposa, da mãe, do jogador de futebol favorito, do ator favorito. Isso é muito difícil. Então, prestem atenção nesse padrão desse lapso de memória. Presta atenção no que você está esquecendo. Ai, não lembro onde eu coloquei a chave. A pessoa que não presta atenção onde ela está guardando a chave, realmente depois é difícil dela lembrar onde ela colocou a chave de casa, a chave do carro, tá? Mas essa característica do Brain Fog, de esquecer coisas assim extremamente corriqueiras, tá? Um outro exemplo que eu escuto muito é pacientes me relatando durante a consulta isso, tá? Isso eu percebo até mesmo durante a consulta. O paciente está conversando comigo
ele tá ali me contando as queixas dele e tudo mais, e ele vira e fala: doutora, o que eu tava falando mesmo? Eu não lembro o que eu tava falando. É aí, às vezes o paciente nem me traz a queixa de brain fog na consulta, mas eu percebo. E aí eu falo: opa, precisamos ter um olhar para esse lado aqui também, que essa pessoa não está se queixando disso, mas isso pode ser sim uma sequela deixado pós-contato com a proteína spike, tá? Então, vamos lá. Ai, Alessandra, e por que que isso acontece? Lá na aula da fadiga, eu expliquei para vocês um pouquinho ali sobre o que a proteína spike causa no nosso corpo. E aqui não vai ser diferente. Vou explicar também um pouquinho para vocês o que essa proteína spike faz dentro do nosso corpo, tá? Então, eu falei para vocês que pós-contato com a proteína spike, a gente tem a endotelite, que é o quê? A inflamação do vaso sanguíneo. Desde o momento que esse vaso sanguíneo está inflamado, ele perde função, tá? Qual é a função do vaso sanguíneo? Levar sangue, oxigênio e nutrientes para percorrer ali no nosso corpo, levando para os tecidos, para os órgãos, tá? E os nossos vasos sanguíneos, eles têm a responsabilidade, eles têm a função, melhor dizendo, eles têm a função de controlar a coagulação, tá? Então, se esse vaso sanguíneo ele tá inflamado, a chance de gerar microtrombos, tá? Vai prejudicar a chegada do sangue, de oxigênio e de nutrientes no nosso cérebro, tá? Um outro ponto, o vaso, se ele tá perdendo a função dele, uma outra função desse vaso é a função vasomotora. O que isso significa, Alessandra? Fazer a vasoconstricção e a vasodilatação. Esse movimento aqui que o vaso sanguíneo faz, tá? Para o sangue estar percorrendo ali o nosso corpo, tá? Então, se a gente tem um cérebro que possivelmente está recebendo menos oxigênio, menos nutrientes, e os vasos variam esse fluxo cerebral por causa de estar vasoconstringindo ou vasodilatando, tá? Então, esse cérebro vai estar recebendo menos oxigênio, menos sangue, menos nutrientes, tá? Então, isso pode ser uma das explicações por essa intermitência, por essa variação de momentos ok e momentos de esquecimento. Exatamente por esse fato de hora tá fazendo vasoconstricção demais e aí depois ele relaxa, ele abre e aí volta a fluir normalmente. Ou então por essa perda de função do controle da coagulação, formando ali esses microtrombos, prejudicando a passagem livre, tá? Desse sangue com o oxigênio e os nutrientes, tá bom? E aí, Alessandra, tem o que a gente fazer? O que a gente pode fazer para estar melhorando esse sintoma? E esse sintoma, gente, esse sintoma é muito incapacitante, tá? A quantidade de pessoas que ficam extremamente desanimadas por causa desse sintoma. Eu já cheguei a ter pacientes que já tiveram que pedir licença dos seus trabalhos, tá? Tanto por causa do brain fog e também por causa da fadiga, que foi o último vídeo que eu liberei aqui para vocês, tá? Então, assim, fadiga e brain fog são os principais sintomas que a gente recebe durante uma consulta médica, quando a gente está conversando ali sobre a síndrome pós-Covid, tá? Então, assim, comecem a prestar atenção nos sintomas de vocês. É uma coisa que eu falei na última aula e volto a falar aqui. Ter sintomas pode ser comum, mas não é normal. O nosso corpo nos dá sinais de que não está tudo bem. E a gente tem que aprender a reconhecer esses sinais, tá? E aí, voltando ali para a parte de tratamento que eu acabei de comentar com vocês, gente, uma das melhores coisas, tá? E uma das coisas que não pode faltar no tratamento da síndrome pós-Covid é o uso do ômega 3,
tá? O ômega 3 aí, ele tem uma ação extremamente anti-inflamatória. E então, assim, ômega 3 em altas doses que a gente tá falando, tá? Pelo menos ali 4 gramas de ômega 3, sendo dessas 4 gramas, no mínimo 2 gramas de DHA, tá? E aí depois a gente ensina vocês até mesmo como calcular, para vocês verem ali na embalagem do ômega 3, para vocês calcularem, para ver quanto, né, que tem de DHA e de EPA no ômega 3 que vocês estão utilizando, tá? Mas o ômega 3, ele se faz aí imprescindível, tá bom? Um outro ativo também que a gente utiliza muito é o Zenbrim, tá? É claro que aqui não estou falando sobre doses e também não estou traçando nenhuma prescrição médica para vocês que estão assistindo esses vídeos. Estou apenas aqui citando algumas coisas que vocês podem estar utilizando. Então, assim, mas eu sempre peço para vocês tomarem cuidado, porque temos sim Zenbrim falsificado sendo vendido pela internet, tá, pessoal? Então, assim, isso aqui, não tomem nada que eu tô falando aqui como uma prescrição médica. Isso aqui não substitui uma consulta médica, tá? Isso aqui é de caráter informativo mesmo, tá bom? Então, falei para vocês do ômega 3, falei do Zenbrim e a gente tem também o azul de metileno. Depois, se vocês tiverem um tempinho aí, pesquisem artigos na internet sobre o azul de metileno. Vocês vão ver, assim, que os benefícios são inúmeros. Depois eu até faço um post ali para vocês falando mais sobre esses ativos, tá? Sobre esses 3 ativos que eu trouxe para vocês aqui hoje nesse vídeo. Faço um post ali falando sobre ação e tudo mais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, se sentarem para ler e estudarem sobre esses ativos, tá bom? Mas é aquilo, volto a dizer, não tomem isso aqui como uma prescrição médica. Essas informações aqui são de caráter informativo e elas não substituem uma consulta médica, porque a gente sabe que mesmo sendo ali naturais, sem ser remédio, né? Enfim, podem trazer interações medicamentosas, tá? Ou seja, interações com remédios que vocês já façam uso. Então, cuidado, não saiam tomando nada assim por conta própria, sem um acompanhamento, porque as interações medicamentosas existem e possíveis, mais raros, efeitos colaterais também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês conhecem alguém, né, ou se vocês conhecem muitas pessoas com esses sintomas, deixem aqui nos comentários, compartilhem esse vídeo com essas pessoas que eu tenho certeza que elas vão se beneficiar, até mesmo para aprender a perceber os seus sintomas e acender uma luzinha na cabeça de que, poxa, será que eu tenho síndrome pós-Covid? Então, eu acho muito interessante que essas pessoas se familiarizem com esses nomes, com esses sintomas, para poderem procurar ajuda, tá bom? Então é isso, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais. A gente também tem o Pós-Covid na Prática, que é esse perfil que esse vídeo tá, e compartilha aí com o maior número de pessoas, que o nosso objetivo aqui é trazer informações de verdade para vocês, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo. Muito obrigada!